Saudações na graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouquinho do ensinamento da Palavra de Deus. E desta vez eu quero falar um pouquinho sobre algum questionamento, umas perguntas feitas por algumas pessoas, principalmente aqui a Rosângela, a Neuza, mas outras pessoas também fizeram as mesmas perguntas semelhantes. E eu quero ler aqui primeiro as perguntas e depois eu vou entrar em detalhe. Eu já orei, já estudei, já me preparei aqui o estudo, o esboço, e nós vamos dar assim, algumas explicações a respeito do assunto. Primeiramente, lendo as perguntas, a primeira é: por que muitos pastores falam que quem não paga o dízimo está debaixo de maldição? É uma pergunta. Por que muitos pastores falam que a pessoa que não paga o dízimo está debaixo de maldição? É uma das perguntas. Depois tem aqui na sequência, é o que Jesus Cristo falou sobre o dízimo. Também tem aqui, em Malaquias, qual o verdadeiro sentido do dízimo ali? Pois, lendo o texto, deixa muitas dúvidas. Na religião está sendo obrigatório dar o dízimo, porque se não der o dízimo, é até humilhado e rebaixado como desobediente. Outra questão: para ser um presbítero, um dos requisitos, ou uma das regras, é dar o dízimo, ou ser dizimista. O que é feito com o dízimo nas igrejas? Os dizimistas não deveriam saber e se posicionar sobre como é feito, o que é feito, com que é gasto o dinheiro? São alguns dos questionamentos ou perguntas que foram feitas a respeito do dízimo. Eu quero estar respondendo da maneira mais simples possível. E já quero deixar claro que nós vamos ter que dividir esse estudo em várias partes, para não ficar muito longo os nossos estudos. Mas como o estudo é complexo, digamos assim, muito questionado e longo, são muitos textos, muitas questões, então vamos ter que dividir, fazer vários estudos até completar o estudo a respeito do assunto. Mas o que eu quero dizer de antemão também é que eu não estou falando aqui em nome de nenhuma religião, em nome de nenhuma denominação. Estou falando aqui em nome do Senhor Jesus, porque quando eu fui chamado para pregar a palavra, o Senhor me chamou e disse para dizer a verdade, dizer aquilo que Ele mandou dizer. O povo queira ouvir ou não queira, problema de cada um, como foi falado para Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 3, né? Que o povo ouça ou deixe de ouvir, mas fale. Eu tenho que fazer minha parte, eu estou falando. Então aqui não vou defender aqui nenhuma denominação, não vou defender aqui nenhuma religião, não vou defender aqui questão de tradição religiosa, porque Jesus alertou muito bem para essa questão de tradições, doutrinas que são doutrinas formadas por homens, como eu disse em Mateus 15, capítulo 15, versículo 8 e 9, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, pois em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então aqui não estou para ensinar doutrinas e preceitos de homem, mas sim aquilo que as Sagradas Escrituras estão dizendo, aquilo que Jesus ensinou. E como todo o meu estudo, todo o estudo que eu faço é cristocêntrico. O que é cristocêntrico? É ter Jesus como centro, é ter Jesus como base, é ter Jesus como fundamento de todos os nossos estudos. Então a base principal, por exemplo, a questão do dízimo, começa a falar de desde Gênesis. Então, mas eu começo por Jesus, porque eu sou seguidor de Jesus, sou um discípulo de Jesus. Então eu tenho que ver o que é que o meu mestre ensinou, para que eu possa partir a partir do estudo do que Jesus ensinou. Porque Jesus é o fundamento, como o próprio apóstolo Paulo confirmou isso. Não há outro fundamento a não ser Jesus. Então, assim, nunca se constrói uma casa sem antes fazer o fundamento, sem antes fazer o alicerce, sem antes fazer a estrutura básica para poder sustentar todo o restante da casa. Então, assim, a primeira coisa que eu faço no estudo é colocar a base, é colocar o alicerce, que é Jesus, aquilo que Jesus ensinou. Então, a partir de Jesus, então, eu posso usar outras informações
como uma casa depois do alicerce, depois da base pronta, então eu posso usar, e a base tem uma certa estrutura, tem, né, todas as regras, normas ali para resistir à construção. Depois você vai sentando os tijolos, né, os blocos, aí tem que usar cimento, areia, assim por diante. Então, assim, os demais textos da Bíblia eu uso como para construir, mas a base tem que ser Jesus. A base, o fundamento tem que ser Jesus. Então, nós vamos começar. O que foi que Jesus falou sobre o dízimo? Ele deu algum ensinamento, de fato, alguma doutrina, algum mandamento a respeito do dízimo? Não. Jesus não deu nenhuma doutrina, nem mandamento sobre o dízimo. Então, preste atenção no que eu estou dizendo para você não se atrapalhar. Jesus em si não deu nenhuma doutrina ou mandamento sobre o dízimo. A única vez que ele falou a palavra dízimo, ele estava questionando os fariseus por entregar o dízimo, e eles eram obrigados a entregar o dízimo, porque eles estavam debaixo da lei, a lei de Moisés. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos na segunda aliança, não na aliança antiga. Nós estamos agora vivendo na graça, não na lei de Moisés. Depois nós temos todos os estudos sobre a questão de lei, que é outras questões, mas os judeus eram obrigados e são obrigados a seguir a lei de Moisés, à risca, que na verdade eles não seguem corretamente, mas são obrigados. E Jesus questionou não pelo fato de eles estarem entregando o dízimo. Jesus não disse para eles não entregar o dízimo. O dízimo era necessário? Mas a forma como eles entregavam o dízimo, de forma errada, porque entregavam o dízimo, na verdade, para se aparecer. Como tem até um texto que o Senhor disse a respeito de quem foi justificado. O judeu que estava lá, o publicano que estava lá, ou o fariseu que estava lá, batendo peito, não, eu jejum 2 vezes por semana, entrego o dízimo, eu faço isso, mas estava fazendo isso para se aparecer. O publicano, aliás, na verdade, o publicano, que era o pecador, disse, não, Senhor, tenha misericórdia de mim, sou pecador. E Jesus falou, quem foi justificado? É o que jejuava 2 vezes por semana, entregava o dízimo? Não, quem foi justificado foi o outro que estava se humilhando. Então os judeus ofereciam, entregavam o dízimo para se exaltar, para se mostrar. Então Jesus falou, vocês devem entregar o dízimo, mas não devem desprezar aquilo que vocês estão desprezando. Deixa eu localizar aqui o texto, deixa eu ver aqui, Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, chama de hipócrita, né? Porque dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis dar, porém, o dízimo sem omitir essas coisas. Então eles deviam entregar o dízimo, mas não poderia omitir. Então Jesus estava questionando, ele estava colocando eles, por exemplo, despertando, porque ele estava fazendo algo, deixando o mais principal. Então, quer dizer, o dízimo não estava adiantando, não estava resolvendo. Para Deus não estava resolvendo nada. Porque o principal que Deus queria que eles fizessem, eles não estavam fazendo, que era ter fé, ter justiça e a misericórdia. Eles não estavam tendo. Foi o único momento que Jesus falou sobre o dízimo. Mas ali ele não estava falando, olha, todas as pessoas da igreja têm que dar o dízimo, os gentios têm que dar o dízimo. Porque nós não somos judeus, nós somos gentios, éramos gentios, o Senhor Jesus nos resgatou. Então nós não somos obrigados à lei de Moisés. Não, Jesus é a nossa lei agora. Para quem não sabe, Jesus Cristo é a nossa lei. Quem quiser questionar depois, questione, nós temos outros estudos sobre a lei relacionada a Jesus. Jesus é a nossa lei. Então nós temos que seguir quem? Jesus Cristo. Temos que ter o nosso fundamento de estudo em Jesus Cristo. Agora sim, nós estamos isentos de entregar nossas contribuições? Não, é necessário. Agora, eu particularmente não encontro nenhum motivo para nós taxarmos a nossa contribuição com 10%. Dízimo significa 10%. E nós vamos fazer depois o estudo, desde Gênesis, Apocalipse, vamos apanhar todas as questões sobre o dízimo, para ficar mais claro. Como eu disse, vamos dividir o estudo em vários estudos. Mas, por exemplo, dízimo significa 10%. Por que eu tenho que dar 10%?
Eu posso dar 12, 15, 30, 50, 80%, porque eu tenho que dar de coração. Então o apóstolo Paulo está escrevendo lá para Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: Deus se agrada daquele que dá com alegria, conforme propõe no coração. Aqui, o versículo anterior, que é o 6, eu não estou lendo aqui, estou só comentando, pode ser que não esteja mencionando ele na íntegra, mas está dizendo assim, que aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Então, a questão é do dízimo ou da oferta. Por exemplo, eu, na comunidade que eu faço parte, eu nem uso o termo dízimo, eu uso o termo contribuição, porque as pessoas não são obrigadas a entregar 10%. É necessário entregar o melhor possível. Eu quero ler alguns textos aqui. Vamos ver aqui, para vocês verem, para nós vermos aqui alguma coisa sobre contribuição, a necessidade da contribuição. Marcos capítulo 12, vamos ver se é isso mesmo, 12, 41. 12, 41. Porque Jesus, ele tinha o ministério dele e seus discípulos. Então, quem sustentava Jesus? Quem sustentava Jesus? Então, aqui nesse versículo que eu citei, Marcos capítulo 12, versículo 41, diz assim: assentando diante do aqui é outra questão aqui. Deixa eu aqui da questão da viúva. Depois eu vou ver a questão da contribuição lá. Esse versículo aqui, para não ficar percorrendo outros textos. Mas aqui é o da viúva que colocou as duas moedinhas. Então, eu estou virado meio para cá, porque a Bíblia está aqui do lado. Diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam ali grandes quantidades. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou ali 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou mais do que o que estes todos ofertaram. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía e do teu sustento. Então, observa aí, não é a quantidade. Porque às vezes a pessoa está colocando ali um grande volume, está colocando 10, 20, 30%, como isso, não estamos taxados aqui em quantidade. Aquela viúva, ela colocou tudo. Mas quem obrigou ela a colocar aquela quantidade ali? Quem obrigou ela a colocar todo o dinheiro que ela tinha ali? Ninguém obrigou. Então, nenhum líder de igreja, de denominação, pode obrigar, pressionar, oprimir ninguém para entregar alguma coisa. Porque ainda pede em nome de Deus, e Deus não quer nada forçado. Nada forçado. E quando a obra é de Deus, é para Deus, as pessoas fazem de livre, espontânea vontade e fazem o melhor possível. Porque está fazendo liberdade, está fazendo como gratidão, está fazendo por amor e não por obrigação. Então, eu não tenho obrigação de entregar o dízimo. Eu entrego uma oferta, uma contribuição, por gratidão. Por gratidão, por satisfação, por alegria em poder contribuir. Então eu coloco muito mais do que 10%, não vou colocar 10%, se eu não tiver os 10% também, Deus sabe do meu coração, estou dando o máximo que eu posso. Então aquela mulher ali não deu 10%, aquela viúva não deu 10%, aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha naquele momento. Então veja como são a questão da contribuição. Eu quero ver aqui também Lucas capítulo 21, a partir do 21, está falando também da mesma, o Lucas falando aqui da mesma questão da viúva, só repetiu aqui, mas falando que ela deu os ricos que podia, dava o que estava sobrando. Então sobrar é porque está sobrando mesmo, mas a pessoa, quando tem amor à obra de Deus, ele dá daquilo que de fato faz parte. Se ele tem 2 pães, ele vai dar um que é para poder o outro ter também. E tem assim, muitas questões interessantes sobre o dízimo, sobre a questão de ajudar o próximo. Porque a igreja primitiva, só fazer entre parênteses aqui, a igreja primitiva não trabalhava com questão de 10%. Se você observar lá Atos dos Apóstolos, vai observar que a igreja não trabalhava com 10%. Eles queriam que
todos os irmãos tivessem tudo em comum. Então, se alguém tinha 3 casas e tinha 2 irmãos lá que não tinha nenhuma, então ia pegar uma, as duas, ficava com uma e dava 2 para quem não tinha nenhuma, quer dizer, uma para um e para outro. Se a pessoa tivesse, por exemplo, lá 100 hectares de terra, digamos assim, e tinha lá 10 irmãos que não tinham nenhum pedacinho de terra, então ele distribuía, ele ficava com as 10 hectares, dava os outros 90 hectares. Então, a intenção ali era ter tudo em comum, todos ter a mesma condição financeira, a mesma condição econômica. Então a ideia era essa. Pode perceber lá, observar lá, que não se trata de 10%, de dízimo, não fala nada disso. É ajuntar e ver quem tem mais para dar quem não tem, ou quem tem menos ou quem não tem. Mas não é 10%, é o que for necessário. Você tem 2 casas, dá 1, então você vai dar 50%, não é 10%. Então, assim, voltando ao estudo aqui, quero ver mais também o versículo Lucas, voltando a Lucas, capítulo 8, versículo 8, versículo de 1 a 3, 8. Aqui que eu estava citando aquela hora e pulei para o outro versículo, mas veja bem, com relação à contribuição, que eu estava falando, Jesus, no seu ministério, era ele e seus discípulos, seus 12 discípulos. Olha o que ele disse aqui, Lucas disse aqui no capítulo 8. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades, como Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, lhes prestava assistência com seus bens. Então, quem está trabalhando na obra de Deus precisa de sustento. Mas essas mulheres aqui que estavam sustentando, aqui está dizendo aqui, citou o nome de algumas, diz muitas outras, então se reunia para ver, para suprir as necessidades de Jesus que estava naquele ministério e seus companheiros, seus discípulos ali. Então é necessário que haja contribuição, sim. Mas quem estava forçando, quem estava oprimindo essas mulheres para elas fazerem isso? Quem estava obrigando ou condenando se elas não entregassem? É Deus que tocou no coração delas, é Deus que faz essa obra. Se Deus é o dono de tudo, dono do ouro, da prata, por que Ele não pode tocar no meu coração e me dar condições para contribuir? Não só com 10%, mas com 12%, com 15%, com 30%, com 50%, com 80%? Se 20% do que eu ganho der para me sobreviver, por que eu vou reter os outros 8%? Posso contribuir com aquele que não tem, que é a obra de Deus, o reino de Deus. Então ali, aquelas mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Temos outros versículos também, deixa eu ver aqui, indo para Lucas 10:7. Lucas 10:7, vamos ver o que está escrito aqui, Lucas 10:7. Quando ele estava dizendo para os discípulos, para eles saírem, não era para eles adquirir bens para eles. Então depois ele vai chegar nessa questão dos bens aí. O que ele disse aqui? Permanecer na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então preste atenção, se alguém está no ministério, não tem nenhuma atividade secular, ele se entrega a vida dele no ministério da obra de Deus, então ele é digno do sustento dele. Quem vai sustentar? Somos nós, somos que são participantes da igreja, então precisamos ter essa consciência. Mas nós não somos obrigados a entregar 10%. Nós entregamos aquilo que nós podemos, que está dentro das nossas condições, e aquilo que Deus toca no coração, porque o apóstolo Paulo confirmou lá, Deus se agrada daquele que dá com alegria, não debaixo de pressão, de opressão, debaixo de medo, como muitos fazem, como muitos líderes fazem, oprimindo as pessoas. Então é isso, eu quero que, já está dando uns 20 minutos aqui de estudo, eu não gosto de passar de 20 minutos, porque dificulta, é cansativo, dificulta as pessoas entenderem. Então vamos, no próximo estudo, vamos dar sequência nessa questão aqui da contribuição da qual Jesus está falando. Eu sei que vai ser, talvez, não sei,
8, 10 estudos sobre o dízimo. Então, meu abraço a você, que Deus continue abençoando. Espero que esteja, de fato, sendo claro. Se você não entendeu ou não entendeu alguma coisa, pode perguntar, pode questionar, porque eu vou explicar dentro da Bíblia aqui aquilo que Deus tem revelado para nós. Amém? Então, até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus.